Imagina você dedicar sua confiança, sua energia, ajudar alguém a chegar no topo e, no final, ser traído, ser feito de bobo. É exatamente isso que parece estar acontecendo com parte da grande mídia brasileira em relação a Lula. O Estadão, que antes parecia um aliado, agora não economiza palavras, chamou o presidente de profeta de Araque e detonou suas atitudes, acusando de transformar obras públicas em palanque eleitoral e, pior, se comparar a Deus em pleno sertão nordestino. O tom mudou, e mudou para valer. A imprensa, que antes blindava, agora ataca sem dó, expondo as contradições, as manobras e a velha estratégia de governar olhando apenas para as próximas eleições. E olha, isso é só uma parte do que vem pela frente. Então, se você quer entender toda essa treta, os bastidores, e o que ninguém tem coragem de falar, já se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer, e vem comigo assistir o vídeo completo. Porque aqui, a verdade não tem censura. Sabe quando você confia em alguém cegamente, ajuda essa pessoa, faz tudo o que ela pede para ela alcançar os seus objetivos e assim que ela chega lá, ela te trai, passa a perna? Sabe aquela raiva que você sente por ter depositado sua confiança em uma pessoa que depois você percebeu que te fez de idiota, de babaca, de tolo? Eu acredito que é isso que boa parte da imprensa hoje no Brasil está sentindo pelo Lula. Convenhamos, Estadão, Folha de São Paulo, a Globo fez campanha assim, mais do que a própria militância Black Blocs ali nas ruas do PT, a Globo fez uma campanha gigantesca pro Lula. O Estadão, a Folha de São Paulo, o jornalismo brasileiro, em sua grande maioria, com exceção de alguns bolsões de sanidade, fez uma campanha jamais vista antes pro Lula. E parece que agora uma parcela dessas pessoas perceberam que foram feitas de idiotas, que foram enganadas e estão passando por uma espécie de uma surto de raiva, né? E essa segunda-feira o Estadão bateu, mas bateu doído. Essa é a capa da matéria do Estadão, tá? Vou mostrar a parte escrita agora. Mas é a capa da matéria do Estadão com Lula. Lula esteve recentemente na Paraíba para relançar a transposição do Rio São Francisco que o Bolsonaro já tinha lançado e ele mandou fechar as válvulas e depois vai lá e abre a válvula e fala que está inaugurando. Pois ele fez uma fala extremamente idiota nesse dia, né? Todo mundo acompanhou, ele se comparando a Deus. Na verdade, Deus não fez todo o trabalho e deixou o povo do Nordeste sofrer bastante porque sabia que um dia o Lula ia chegar para acabar com a seca no Nordeste. Aí o Estadão soltou essa aqui, ó. Opinião do Estadão. Profeta de Araque já chegou na voadeira, cara. Rapaz, é bom o Estadão soltando uma matéria dessa. Que dia que você ia imaginar, hein? Vamos lá, é do assinante, mas eu vou ler bem rapidinho para você. Como não governa, Lula da Silva faz comícios caçando votos antes da hora e posando de Messias, como na Paraíba, onde ele se apresentou como um enviado de Deus para levar água ao sertão. Água é vida, mas no mundo de Lula da Silva, a água é acima de tudo voto. Convicto dessa certeza e demonstrando que pensa e trabalha com a cabeça exclusivamente na disputa eleitoral, o presidente já naturalmente em estado permanente de campanha, deflagrou a temporada populista de caça ao voto, surpreendendo até mesmo quem se acostumou com seu modo politiqueiro de governar. Em discurso durante um evento na região de Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba, onde entregou um trecho de obra que integra o projeto de transposição do Rio São Francisco, o demiurgo petista se apresentou como enviado de Deus para salvar os pobres da seca. Graças a Deus descobriu uma coisa, anunciou Lula, qual um profeta para uma plateia selecionada. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser o presidente da república e ia trazer água para cá. Isso aqui foi blasfêmia, heresia. E revoltante isso daqui, mas continua, né? Em tom de quem tem poderes quase divinos, o presidente candidato pregou o seu evangelho. A crença de que, não obstante a reconhecida mediocridade do seu terceiro mandato... é o responsável pela redenção nacional. Lula lembrou a plateia dócil de militantes e moradores escolhidos a dedo que a obra em questão é esperada há 179 anos como forma de trazer água para a região e precisou que ele chegasse à presidência para garantir tal bem àqueles castigados pela escassez. Essa obra é a redenção de um povo, afirmou o triunfante. Bolsonaro foi lá, em 2 anos, concluiu a transposição do Rio São Francisco, Lula foi lá e fechou. Olha o nível de demoníaco que esse cara é. E agora ele chega lá falando que é Deus.
Aí que fala alguns outros exemplos de merda que ele fez. Agora, tá aqui, ó. O presidente e seus arcontes têm a mais plena certeza de que o Brasil gira em torno de Lula. Na teoria lulocêntrica, ele só é capaz de livrar o país e os brasileiros do mal maior. Só ele é capaz, né? O bolsonarismo. Como? Para o presidente, Deus só existe porque o diabo também existe. Aceita lulopetista também. Para existir, requer a existência de um inimigo tinhoso. No palanque pernambucano, Lula recorreu, como de praxe, à sua marotagem preferencial de justificar as falhas do seu governo ao passado, citando obras de casas e creches que teriam ficado paralisadas na gestão de Jair Bolsonaro. E, com seu linguajar próprio, concluiu apontando para 2026. A gente não pode voltar em qualquer tranqueira para governar esse país. Ele já está morrendo O Lula está morrendo de medo do ano que vem. O maior desespero dele não é que ele vai perder, é que ele vai ser humilhado, ou pior, ele vai ser obrigado a retirar a sua candidatura para não exterminar de uma vez por todas com o PT e com a esquerda. Esse vício palanqueiro se mostra agora invariavelmente adornado pelas referências religiosas. Há alguns meses, em outras viagens a Pernambuco, Lula havia transformado o palanque em missa de quermesse, usando num só discurso inacreditável 27 vezes Deus e milagre. Disse ter sido escolhido pelo homem lá em cima e definiu como um milagre de fé a obra que levará águas ao Rio São Francisco ao Agreste Pernambucano. Lula, diria São Tomás de Aquino, quer fazer crer que seu governo está no terreno do mistério, isto é, que não se explica por meios racionais. Mas não há mistério nenhum. O PT de Lula, que esteve no poder em 15 dos últimos 22 anos, já se provou simplesmente incapaz de realizar os milagres que esse profeta de fancaria anuncia. Um profeta de Araque. Cara, não sei se o Estadão já entendeu, mas ele está correndo isso agora de receber a Polícia Federal na sua casa. Você está criticando um semideus. Criticar o Lula é como se fosse criticar o Alexandre de Moraes hoje em dia. Para que a democracia possa seguir punjante, você não pode criticar autoridades no Brasil dessa forma. Agora, esta opinião do Estadão, essa foi doída. Essa foi, assim, sinceramente, chutar o balde agora. Largar a mão e vão deixar afundar.